Hallelujah. Aleluia. I've lost my voice a bit. Raise me a little bit. Eu Hallelujah. perdi um pouco da minha voz, por favor, levanta o som. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. What a mighty day again. That's very good. Que dia poderoso Let's hoje. pray right away Vamos orar imediatamente in the mighty name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. Mighty Father, Poderoso Pai, all honor and glory, toda honra e glória, authority and power autoridade e poder belongs to you, Jehovah. pertencem a Ti, Jeová. And Lord, tonight we are gathered here Senhor, nesta noite estamos reunidos in the aqui mighty name of Jesus. no poderoso nome de Seek your Jesus counsel, para buscar o Teu conselho, seek your leadership. buscar a Tua liderança This very important hour nesta hora tão in importante the history of the church. da história da igreja. Lord, may you be glorified here. Senhor, que Tu sejas glorificado aqui, May your purpose, que o Teu your propósito, mission, a Tua your missão, agenda a Tua be agenda established in this place. seja estabelecido neste That lugar. these people, Que este povo, you may open their spiritual ears que Tu possas abrir os seus ouvidos to espirituais hear these words para que eles possam escutar estas and open palavras their spiritual eyes. e abrir os seus olhos espirituais They may get to see this para que eles possam ver and isto get to prepare e possam se a preparar holy, glorious church uma igreja santa e gloriosa and get to turn away from all sin. e possam se apartar e abandonar todo o Prepare their pecado ministries e preparar os seus of the ministérios glorious bride, como uma noiva the gloriosa, statured bride, uma noiva na estatura de bride Cristo, without wrinkle, uma noiva sem rugas, without spot, sem the mancha, perfect bride of Christ. a perfeita noiva de This is the Cristo. hour Esta é when a you are hora turning the hearts of men quando tu estás atraindo os corações dos homens de volta para a my justiça. Father and my God, Meu Pai e meu my Lord Deus, and my Savior. meu Senhor e meu Have your Salvador. way here. Faça a tua vontade aqui, no poderoso nome de Jesus. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. The Aleluia. Lord bless you. O que o Senhor os The Lord abençoe. bless you. Que o Senhor os You abençoe. can now be seated in the mighty presence of the Lord. Vocês agora podem se sentar na poderosa presença do Senhor. What a blessing again. Que bênção novamente Come to you again. vir até vocês Such a novamente tremendous time em um tempo tão tremendo in the history of the church, na história da igreja, in the history of the earth. na história da It terra. looks like it's now well. E It's parece que well. agora está bem. Bless you, my son. It looks like it's very perfect. Deus te abençoe, meu filho. O som agora está perfeito. So now, Então agora, yesterday ontem, we saw, nós vimos, as we began a journey quando nós começamos uma jornada to walk into the mind of the Lord para caminhar na mente do Senhor, at this hour in the church. nesta hora na igreja. And we saw E nós vimos thank you. If there are people out who need seats, you can arrange that. Just don't translate this. Yesterday we saw Ontem nós vimos that whenever the Lord visits a people, que toda vez que o Senhor visita um povo, there is big responsibility há uma grande responsabilidade that the Lord lays on that land. que o Senhor coloca sobre aquela terra. And the Lord spoke here about Capernaum, E o Senhor falou aqui sobre Cafarnaum, the city a cidade that received the mighty works of Jesus. que recebeu as poderosas obras de Jesus. And yet she never repented. Porém, ela nunca se arrependeu. And we saw
E nós vimos that there comes a time que chega um tempo when the agenda of the Lord quando a agenda do Senhor has to be advanced. tem que avançar. And we saw E nós vimos that the Lord is ready. que o Senhor está pronto. He is even ready Ele está até to mesmo replace pronto people. para To substituir ensure pessoas, that his agenda para ter certeza que a sua agenda flourishes. vai se cumprir. The Lord is running a prophetic timeline. O Senhor está seguindo uma linha de tempo There is a profética. timeline of God. Há uma linha do tempo de Deus. And on that timeline, E nesta linha do tempo, he has demarcated, ele demarcou, he has marked specific locations. ele marcou locais específicos. When certain events Quando certos must take eventos place in the church. têm que acontecer na igreja. And we saw that as a warning E nós vimos isto como um alerta, because we porque saw the Lord saying nós vimos o Senhor dizendo that he's able to replace people, que ele é capaz de substituir to pessoas execute his agenda. para executar a sua We agenda. saw that Nós vimos isso, because Capernaum porque Cafarnaum was given a real opportunity foi dada a ela uma oportunidade real to receive Jesus, de receber Jesus, Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. I walked you yesterday Eu andei com vocês ontem, following a chronology, seguindo uma cronologia, how Isaiah the prophet, como que Isaías, o profeta, he spoke the prophecy ele falou a profecia, the prophecy that instructed the coming of the Messiah. a profecia que instruiu a vinda do Messias, Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9. So, Nós vimos, and Isaiah, e Isaías, in defining the ministry and purpose of the Christ, ao definir o ministério e o propósito do Cristo, Isaías, he was also able ele também foi capaz to localize, de localizar, to position de posicionar the land of Zebulun a terra de Zebulon and the land of Naphtali e a terra de Naftali on the way no caminho, by the Sea of Galilee, junto ao mar da Galileia, a people living in the land povo vivendo em uma terra of the shadow na região da of sombra, death, da morte, the Galilee of the Gentiles. a Galileia dos gentios. And Isaiah E Isaías instructs the ministry of the Messiah instrui o ministério do to this Messias place a este lugar, as the spark plug, the place to spark the revival. o lugar aonde explodiu, incendiou, começou o avivamento. And we saw, E nós in so vimos doing, que ao fazer isso, the Messiah obediently o Messias obedientemente localized his ministry around Chorazin, localizou seu ministério ao redor de Corazim, around Bethsaida ao redor de Betsaida and Capernaum. e Cafarnaum. But it became tragic Mas isto se tornou trágico when the cities quando estas cidades in which he performed his chief,
his principal miracles. ambapo Estas cidades aonde ele fez os seus maiores milagres. The cities As cidades that sat under his teaching. que se sentaram para ouvir os seus ensinamentos. Em outras palavras, Received the instruction of heaven. que receberam a instrução do céu. The cities As cidades that saw the greatest signs and wonders. que viram os maiores sinais e maravilhas. In that region, Naquela região, feeding 5,000 men. alimentando 5.000 homens. Bible says 5,000 men. A Bíblia diz 5.000 homens. So it doesn't mention the women and the children. Então, ela não menciona as mulheres e crianças. Haisemi hivyo, haisemi hawa. haisemi hawa. So if you put the women and the children in, Kwa hivyo Então, se você acrescentar as mulheres e it as was a crianças, great sign and wonder. foi um grande sinal e maravilha. And we saw E nós vimos that these cities of Chorazin, kwamba que estas cidades de Corazim, Bethsaida, Betsaida and Capernaum e Cafarnaum received the lion's share, walipokea receberam uma porção the grande proportion of the time ya ile na proporção do tempo of the Lord's ministry, ya do ministério do Senhor, his public ministry on this earth. o seu ministério público nesta terra. And then E então, tragedy befell a tragédia sobreveio, because kwa sababu porque little did they know mal sabiam eles that whenever ya que kwamba toda vez a people, watu que um a povo, person, uma a pessoa, land uma terra, uma igreja is entrusted with so much revelation, é confiado a ela tanta revelação, there always is responsibility, sempre há responsabilidade, because those miracles kwa sababu porque aqueles milagres, are meant to pro- evangelize, o propósito deles é to evangelizar, evangelize Jesus of Nazareth, evangelizar Jesus de to Nazaré, evangelize repentance, evangelizar to arrependimento, evangelize the return to righteousness. evangelizar o retorno à So justiça. that is where the problem was. basi hapo Então foi aí, é aí que estava o And problema. then alafu Então, I walked you into some contact eu in andei com vocês. Capernaum. Eu andei com vocês até ter algum contato em Cafarnaum, Because I wondered, porque eu fiquei pensando, how can the city, como que a cidade, cities, as cidades, where he performs his greatest miracles, aonde ele operou os seus maiores milagres, how can he cast them como que ele pôde amaldiçoá-las and say, e dizer, woe unto thee, Chorazin, ai de ti, Corazim, woe unto you, Bethsaida, ai de ti, Betsaida, for if the mighty works porque se estas obras poderosas that were done in thee que foram feitas em ti had been done tivessem sido in feitas the atheist cities nas cidades pagãs of Tyre and Sidon, de Tiro e Sidom, oh, how they would have repented oh, como eles teriam se in arrependido sackcloth, em panos de saco, with ashes on their heads. com cinzas nas suas cabeças. And then E então, he says, ele diz, on the day of judgment, no dia do juízo, it will be worse for you será pior para that vocês saw the miracles
que viram os milagres than the atheist occult cities. do que as cidades pagãs que praticam o ocultismo Of Tyre and Sidon. de Tiro e Sidom. I thought that is where the responsibility is laid. We see the responsibility there. Eu penso que é aí onde está a responsabilidade. Você pode ver a Then he responsabilidade. turns Então ele se vira and says, "And thou, Capernaum, e diz: E tu, Cafarnaum, which art exalted que está exaltada into heaven." até o céu. Then he says, "Shalt be brought down." Então ele diz: será abatida até o These are the inferno. things that disturbed me. Então essas foram as coisas que me perturbaram. Porque ele diz: Capernaum that saw the mighty miracles. Cafarnaum que viu os poderosos milagres. Ele disse: Because they saw the miracles of Jesus porque eles viram os milagres de Jesus and did not repent. e não se He arrependeram. says, Ele diz: now the agora perverted city of Sodom, a cidade pervertida de Sodoma, where they wanted to defile the angel of judgment of the Lord, onde eles quiseram corromper, abusar os anjos do juízo de Deus, ele diz: now Sodom has no sin. não, agora Sodoma não tem pecado, Because you saw the miracles. porque vocês viram os milagres e vocês não se arrependeram. It will be worse for you. Vai ser muito pior para vocês do que para Sodoma. This is where we were yesterday. Foi aí que nós Then estávamos I ontem. took you to the interaction with the centurion yesterday. Então eu levei vocês até ter uma interação com o centurião ontem. And we saw how a centurion, an atheist, E nós vimos como que um centurião, um pagão, um ateu, um ateu, pagan upbringing, que foi criado no paganismo, under the leadership of the Roman Empire, que se submetia ao Império now Romano, he turns around como ele se vira and becomes a faith figure in the Bible. e se torna uma figura de fé na Bíblia. Figure of faith, an icon of faith. Uma figura, um ícone de fé na Bíblia. And you saw so much lesson there E vocês viram tantas lições lá, because porque in his outlook, porque no seu entendimento you would write him off. você o tiraria He is fora, not submitting to the God of the Israelites. porque eles não se submete ao Deus dos israelitas. Não, ele não se submete. He is a man of war. Ele é um homem de guerra. Most likely, even his dressing was warlike dressing. Muito possivelmente as vestes dele eram vestes de guerra. Probably in the Land Rover, he put his arm out, macho. He's a commander. Ele é um homem rude, um comandante. That is not your figure of an icon of faith in the Bible. Essa não seria uma figura, nem um ícone de fé na Bíblia. But when the Hebrew people are not able to rise up, Mas quando o povo hebreu não é capaz de se levantar, babies, watoto, they hold as them like crianças, eles seguram as crianças assim. this. Everybody. Todo mundo, veja. Você leva as Walk to crianças. the synagogue. Eles andam e conduzem as crianças para a Teaching sinagoga. them the word. Ensinam a palavra para eles, para que eles cresçam, Hearing the words of the Torah, the words of the Lord, ouvindo as palavras da Torá, as palavras do Senhor. but then
Mas então, when they were supposed to deliver on faith, mas quando eles deveriam ter tido fé, the Messiah has now come. agora o Messias veio. They were not there. Eles não estavam lá. So now, Então agora, instead, em vez disso, now this Roman centurion, agora este centurião romano, and that teaches us such a big lesson isso nos ensina uma lição tão grande that never ever again que nunca, jamais, novamente, should our occupation, a nossa ocupação, o nosso trabalho, kazi zetu, occupation, kazi zetu never ever again nunca, jamais, novamente, should our origins, as nossas origens, tukuliwa na mahali tulipotoka, nationality, nacionalidade, uraia wetu ama ukenya wetu ama winchi, ethnicity, ukabila, ethnicity. nacionalidade. But it's Sida, you need to write for your country. Listen to this now. sikiza Ouça isto agora. Never ever again Nunca, jamais, novamente, should your occupation, a sua ocupação, o teu trabalho, origin, a tua origem, ever detain you nunca, jamais pode te in a impedir state of faithlessness, e te fazer permanecer num estado de falta de fé na dhambi. e pecado. 1 Samuel 16 verse 7 1 Samuel 16, versículo 7. is the message he brings out there. É a mensagem que ele traz lá. Ndiye ujumbe, ndiye. Ndiye ujumbe na uleta pale. Let me find it. Thank you. And then we will begin tonight. Alafu Eu vou tutaanza leo. encontrar e então nós vamos começar nesta noite. Hallelujah. Haleluya. Aleluia. Amen. But the Lord said to Samuel, Mas o Senhor disse a Samuel: do not consider his appearance não leve em consideração a sua aparência ou a sua altura, I have rejected him. Kwa kuwa porque eu o The rejeitei. Lord does not look at things. O Senhor não olha para as coisas, The Lord does not look at things man looks at. o Senhor não olha para as coisas que o homem olha. Man looks at the outward appearance, O homem olha para a aparência exterior, but the Lord looks at the heart. mas o Senhor olha para o coração. This is better here. A versão King James é The Lord melhor. said unto Samuel, Mas o Senhor disse para Samuel: look not on his countenance não olhe para a aparência dele, or the height of his stature, ou para a altura, sua I have estatura, refused him. porque eu o recusei. For the Lord seeth not as men seeth. Porque o Senhor não vê como o homem vê. For man looketh on the outward appearance, Porque o homem olha para a aparência exterior, but the Lord looketh on the heart, the inward. mas o Senhor olha para o coração, para o interior. Aleluia. So yesterday Então, ontem, I realized because I was moving fast, you did not make any notes. Can we? eu do that? entendi que como eu estava me movendo muito rapidamente, vocês não I have an tomaram option to notas. start new- to continue rather, to move forward or to, because this was discipleship conference. Do you want me to give you the notes? Vocês querem Because that will take us receber quite some a... time if I do it. Vocês querem Ready for tomar the notas das referências? Pewa nakala. So in that way, we are complete, right? Kwa njia hiyo tuko Se kamili. vocês tomarem I as have some notas, write-up that I ficará need some completo. scriptures that I need to give if you want. Niko Eu tenho maandishi ambayo nilitoa katika alguns maandiko escritos nitawapatia kama que eu mnataka. posso dar se Because I vocês realized yesterday we quiserem. moved quite a little fast. Kwa sababu Should we Porque write? eu entendi que ontem nós nos movemos muito Did you say you wanted rapidamente. us right? Thank you.
Okay, so do all people agree that I give some summary at least of what we discussed yesterday? Je, Todos watu wote concordam que eu wamekubaliana faço um pamoja resumo do que muhtasari nós ya kile discutimos ambacho ontem? tulifanya jana? Then you can go to your churches and teach them. Alafu mnaweza Para que kwenda vocês kwa possam ir às suas kanisa igrejas e mufundishe. That is the ensiná-los. essence of discipleship. Basi hii Esta é a ndio essência wajibu do wa discipulado. kufunzi. And then also, Alafu E kisha então pia, também there are new people here that were not here yesterday. kuna watu há wapya pessoas ambao novas aqui hoje que não jana. So estavam they'll catch ontem. up with this, right? Hivyo Então waweza eles vão poder kuwa alcançar. katika ukurasa mmoja na So haya. I give the write up because I want you to go home with something. Kwa hivyo napeana Então eu quero maandishi dar kwa essas sababu escrituras nataka porque eu uende quero que nyumbani vocês na voltem That's why para we casa call com it algo. discipleship conference, Ndio right? sababu É por isso que essas kongamano conferências se chamam But when you go discipulado. back with it now, you can also teach it. You can transmit it, right? ili Para que kwamba vocês unaporudi possam unaweza voltar com kuifundisha, isso, unaweza kuipeana. ensinar e transmitir, Because certo? I have a big portion here that I wanted to start on now. Kwa sababu Porque niko eu na tenho sehemu uma grande kubwa sana porção hapa, aqui nilitaka e eu kuianza quero sasa, começar. Which we will start once I finish this. ambayo tutaanzisha Nós vamos mara começar depois que eu acabar Aleluia. com esta parte. Aleluia. Aleluia. Is that right? Je, hiyo ni Tudo sawa? bem? Tá certo? It's agreed, right? Em- Todos Okay, concordam, that's certo? right. Because there are new Okay, people então está here bem. today. Kwa sababu É, kuna porque tem watu pessoas wapya pia novas pale. aqui hoje. So, before we Então, start, Kwa hivyo kabla antes de tuanze, começarmos, in yesterday discussing the healing of the servant of the centurion, jana Ontem, katika ao discutirmos a kujadili cura do kuhusu servo uponyaji do wa ule centurião, mtumishi wa jemedari, the servant, the slave. yule o mtumwa servo, wa o jemedari. escravo You do know centurião. what I'm talking about. So, in looking at the slave, the servant of the centurion, Katika Então, kuangalia olhando yule para o mtumwa servo, wa o escravo do utumishi, centurião, and that healing that took place, na ule e aquela uponyaji cura que uliotendeka, aconteceu, you can see that essentially it was not about the healing of this servant. unaweza então kuona você kwamba pode ver que haikuhusiana essencialmente na não era a uponyaji wa yule respeito da mtumwa. cura deste It servo, was about the Messiah that had come. Ilikuwa era a kuhusu respeito do Masihi ambaye alikuwa Messias que amekuja. tinha vindo. And also, E também, it was about the faith of the centurion Ilikuwa também era a kuhusiana na respeito da imani fé ya do jemedari. centurião. and the faithlessness of the Israelites. Na E a kutokuwa falta na de imani fé, kwa a Waisraeli. infidelidade dos israelitas. Can we now do this? Yesterday we looked at Jana the cities. Now the small subtitle there, because we are looking at Capernaum, kwa right? sababu tulikuwa Ontem nós tunaangalia vimos kuhusu estas Capernaum. cidades That is the bigger e title. Cafarnaum. Este é o grande título And desta the mensagem. smaller title there is Allah. going to be the cities of Chorazin, Alafu kichwa Bethsaida, Então, o título menor será as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Betsaida, Korazin na Capernaum. Nilianza na Chorazin tafadhali. Chorazin, Bethsaida and Capernaum. Korazin, Betsaida Corazim, na Betsaida e Capernaum. Cafarnaum. Are we ready? Je, tuko Estamos tayari? prontos? Thank you very much. Asante Muito sana. obrigado. Number one, the people living in the land of Zebulun Jambo la kwanza, Número 1. watu O waishio povo katika que habitava na nchi ya região de and Zebulon Naphtali na e Naftali were essentially living in darkness. Kimsingi estavam walikuwa essencialmente wakiishi kwa vivendo em giza. trevas. What the Bible calls the shadow of death. Kile ambacho O que a Bíblia inaita chama de uvuli wa mauti. a sombra da morte. Of the valley of the shadow of death. A região do vale da sombra da morte. Why is that? Ni kwa E nini por que hilo? é isso? Because Kwa sababu the Porque whole earth was in darkness. dunia porque nzima toda a ilikuwa terra kwa giza. estava em The trevas. Messiah had not come. Thank you for writing. O all of it. Messias ainda I'm não repeating this tinha for you to write. Masihi Obrigado hapo por amekuja escrever. sasa hivi, Eu wale estou ambao repetindo tunaandika. somente para que Narudia vocês haya ili kwamba escrevam. mwandike. Number two, Jambo Número la pili, 2. they had lived in a great ignorance of the Lord, walikuwa Eles tinham wameishi vivido katika em uma kupuuzia grande Bwana. ignorância do Senhor or any form of religion. ou Ama de aina qualquer fulani forma ya de dini. religião. Because Kwa sababu Porque they were surrounded by communities that practiced occult. walikuwa Porque eles estavam wamezingirwa na jumuiya ambazo circundados zilikuwa de zinaendeleza povos hali que, ya kuabudu que sanamu. praticavam o ocultismo. I said yesterday that region
Eu disse ontem que essa had a região mixture of some people from Tyre and Sidon, tinha uma mistura de algumas pessoas de Tiro e Sidom. cities that are known for atheism. Cidades que eram conhecidas pelo paganismo, pelo ateísmo. Are we ready? Estamos prontos? I move on. Now, Eu vou continuar. Isaiah gave the prophecy. So you say Isaiah's prophecy. Or the prophecy. Isaías. Another subtitle. Isaías deu a profecia. Então você coloca um subtítulo: A profecia de Isaías. Yesterday Sim. we looked at Isaiah's prophecy. Ontem, I'm not writing. I'm very worried. ontem of nós you. vimos You need to get a your book and profecia write here de so you can Isaías. enter the kingdom of my Father. When the man of God says write, please do write. Você não está escrevendo, eu estou preocupado. That's why we Se are now você quiser picking up entrar books and pens. no reino do If you're meu just Pai, coming to look at the man of God, você that's a whole different story. tome notas. Agora, se você quer só olhar para o homem de Deus, é outra Because história. this is what you remain with. I will never repeat this. Porque se você quiser entrar no reino do meu Pai, você tome notas, porque eu nunca The mais talvez prophecy of repita Isaiah. isso. o nabii A wa Isaya. profecia de Isaías. Under that, I read Isaiah chapter 9, verses 1 to 7. So you are going to write under that Isaiah 9, 1 to 7. That's what we Então, read. embaixo você vai escrever Isaías 9, versículos de 1 a 7. Under that, please. Chini ya hiyo unaandika. Então, escreve embaixo do subtítulo Isaías 9, versículos de 1 a 7. Andiko jingine That we read Outra escritura que nós lemos is Isaiah 42, ni é Isaías 42, 42, verses 6 to 7. mstari wa versículos 6 6 a hadi 7. You see Isaiah now beginning to define the light that he says dawns on the people living in darkness. Então você vê agora Isaías definindo a luz que veio, refletiu sobre o povo que habitava nas trevas. And later I read from Isaiah 49, verse Mais 6. tarde, eu li sobre Isaías 49, versículo 6. So under there you have Isaiah 9, 1 to 7, Isaiah 42, I think it's verse 6, and then Isaiah 49, 6 also. Então você tem Isaías 9, de 1 a 7, Isaías 42, versículo 6, e 49, versículo 6 também. E eu disse That when you read the scriptures in Isaiah 49, kwamba que quando você lê a escritura em Isaías 49, then you see as though the Old Testament and the New Testament are giving the Great Commission. então você vê como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão falando da grande That we saw comissão. yesterday. hiyo tuliona Isso jana. também nós vimos ontem. Hallelujah. Haleluya. Aleluia. And I said even the book of Genesis chapter 12 verses 1 to 3 when the Lord is sending Abraham out. Também falamos no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, quando ele está falando de Abraão. And he's telling him you're going to be a blessing to all the nations. E ele está dizendo para ele, você será uma bênção para todas as And nações. he talks about the offspring E ele fala sobre a descendência, of Abraham. a semente de Abraão. That is the Christ. Este é That o will bless Cristo, many nations with light. que vai abençoar muitas nações com The light of luz, salvation. a luz da salvação. And I said that going out to win them is part of the great commission that the Messiah brought. E ele diz que ir lá fora e ganhar estes povos faz parte da missão que o And I Messias gave trouxe. you scriptures like Isaiah Alafu ni 4, hallelujah. I gave you scriptures like Isaiah 55 verse 3. E eu também dei escrituras como Isaías 55, versículo 3. Then I went to Luke chapter 2, Então eu fui a Lucas, capítulo 2, verses 25 to 35. versículos 25 a And we saw now 35. from Isaiah's prophecy on the coming of the Messiah, Então nós vimos que a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias, we saw the realization of the prophecy in Luke chapter 2. nós vimos o cumprimento da profecia em Lucas, capítulo 2. When now Simeon
in the temple of the Lord, wakati sasa Quando agora Simeão, no templo do the Senhor, righteous man mtu o homem justo, received the Holy Spirit. recebeu o Espírito And the Holy Santo Spirit instructed him e o Espírito Santo o that he would instruiu not sleep, he would not go. que ele não dormiria, ele não before morreria he sees the Lord's Messiah, the Lord's antes de ver o Messias, o Cristo do Senhor. I said, E eu as disse a preacher of the word, que como um pregador da palavra, are very interested vocês têm que ser muito at the interessados fact that look, no fato de que, the veja, Messiah has not yet come. o Messias ainda não tinha There vindo, is somebody that the Holy Spirit has already descended on. mas havia alguém ali sobre quem o Espírito Santo havia descido. E eu disse, You, as a preacher of the word, a minister of the gospel, vocês como pregadores da palavra, ministros do Evangelho, têm que se interessar por isso e querer saber when did the dispensation of the grace begin? quando que começou a dispensação da graça. So we saw that Simeon finally beholds the baby in the temple. Então nós vimos que Simeão finalmente contempla o bebê no And templo Simeon said, e Simeão disse, Sovereign Lord, soberano Senhor, now that you have fulfilled your promise, agora que cumpristes a tua I promessa, have beheld the salvation you prepared in the sight of the nations. eu contemplei a salvação que tu preparaste diante dos olhos das nações. E ele Now you disse, can release your servant. agora pode liberar o teu servo. Agora posso And he said, ir. a light of revelation to the Gentiles E ele disse, uma luz para a revelação dos and the gentios glory of your people Israel. e a glória do teu povo Israel. Aleluia. Am I able to prepare this and send you people through WhatsApp? Será que eu poderia preparar isso e enviar para vocês por WhatsApp? I'll be repeating the same sermon again all over. Porque senão eu vou continuar, eu vou repetir o mesmo sermão de I novo. felt bad because some of you did not write. As I Eu did. fiquei triste porque alguns de vocês não puderam escrever. We can do through WhatsApp or email the scriptures, right? Nós podemos mandar as escrituras por WhatsApp ou The e-mail. Archbishop can help me to do that, right? O arcebispo pode me ajudar a fazer isso, certo? Continue, because I've a Para que eu lot of possa things I may continuar. not manage if I do this. Eu tenho ainda muito para dar e talvez eu não consiga se eu continuar fazendo isso. Aleluia? So you Obrigado. will get somebody to type for me, right? Então, por favor, consiga alguém para digitar Now para mim, today I certo? want to look at something very important. Então, hoje eu quero olhar para algo muito importante. Yesterday we saw that there was a conflict Ontem nós vimos que há um conflito between the Hebrew people and the Messiah. entre o povo hebreu e o And in that Messias. conflict, E neste conflito it was amazing foi surpreendente because they essentially refused to recognize him. que eles essencialmente se recusaram a reconhecê-lo. E neste conflito, They said in their model, eles disseram que no modelo deles, nos ensinamentos deles, nos sistemas they don't deles, see that that is how the Messiah would come. eles não veem que o Messias viria desta forma. Essentially, the Messiah is trying to introduce himself to his people, Então, essencialmente, o Messias está tentando se apresentar ao but seu his people cannot povo, receive him. mas o seu povo não pode recebê-lo. Remember, the Messiah said Lembre-se que o Messias that disse he was sent to the lost sheep of Israel. que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de And so Israel. that is the conflict we were handling yesterday. Então, este foi o conflito com o qual lidamos ontem. And we saw that the prophecy of Isaiah chapter 9 E nós vimos que a profecia de Isaías, capítulo 9, was a very powerful prophecy, verses 1 to 7. foi uma profecia muito poderosa, versículos I 1 a want to 7. handle a bit of verse 7 of that prophecy Eu quero lidar um pouco com o versículo 7 daquela profecia. and then escalate Então, this escalar conflict
este conflito and present a vision here that the Lord gave me. e apresentar uma visão aqui que o Senhor me deu. Hallelujah. Aleluia! Listen, precious people. Então ouça, povo precioso. In conversationing with them, Então, conversando com eles, Isaiah chapter 9, I'm reading now verse 7. Isaías capítulo 9, eu vou ler agora o versículo 7. Aleluia! It was not going to be possible to do what I was doing, right? I would have repeated the sermon again. Era impossível fazer o que eu estava fazendo, eu ia repetir tudo de novo. There you go now. Então lá vamos nós. Isaiah 9 verse 7. Isaías 9, 7. We read the others yesterday, right? Nós vimos os outros ontem, He certo? says here, Ele diz aqui: of the increase of his government Ele estenderá o seu domínio and peace, e haverá paz sem fim. he will reign on David's throne Ele reinará sobre o trono de Davi and over his kingdom, e no seu reino, establishing and upholding it estabelecido e mantido with justice and righteousness. com justiça e retidão, From that time on desde agora and forever. e para The sempre. zeal of the Lord Almighty O zelo do Senhor will accomplish Todo-Poderoso this. fará isto. So can you focus on me a little bit now? Então vocês podem focar em mim um pouco I can agora, explain this. para que eu possa explicar isso. Now, yesterday, Agora, ontem, I shared with you eu compartilhei com very vocês, briefly muito rapidamente, how recently the Lord took me to Israel como que recentemente o Senhor me levou a Israel and He showed me the exact location, e Ele me mostrou o local exato, throne position a posição do trono, of the throne of David. do trono de Davi. David is so big. Davi é tão You grande. go to Jerusalem, Se você for a Jerusalém, King David Hotel is the biggest hotel there where presidents stay and big names stay. o hotel Rei Davi é o maior hotel onde as pessoas mais David importantes is se a big name in hospedam. Israel. Davi é um nome muito grande em But look at Israel. this now. Mas olha isso agora. In this conversation yesterday I said Nesta conversa ontem eu disse that the Lord was also telling the people through Isaiah que o Senhor também estava falando com o povo when através de the Isaías Messiah comes, que quando o Messias vier, among the many things he would do, entre as muitas coisas que ele be faria, able now to draw Israel back to the house of David. I said that yesterday. seria trazer Israel de volta para a casa de Davi. To bring the Israelites back to the house of David. Trazer os israelitas de volta à casa de Davi. E Of então, course, the whole earth. então é claro que toda a terra, também por extensão, Dunia nzima pia. You're doing very well, my son. Dunia nzima pia. dunia nzima pia. So listen, precious people. então ouça, povo precioso, When you read here, quando você lê aqui, hiyo enzi ambayo Bwana alinipeleka ilikuwa kwa makusudi. in fact, the message is Hata hivyo, na verdade a when he mensagem took me é to that throne que quando ele me levou até aquele trono and showed me where King David used to sit on the throne position and play the harp. e me mostrou onde que o rei Davi se sentava no trono e tocava The sua message harpa, was very simple. a mensagem foi muito He was simples. saying Ele estava that dizendo look, que, olha, very soon muito brevemente, Messiah will come o Messias virá and reign at this throne. e reinará neste trono. So really, if you understand the dream and the visions of God, Então, realmente, se vocês entendem os sonhos e as it visões was de really Deus, more about, it was a message of going to say time, time, time. então isso foi uma mensagem para dizer tempo, tempo, tempo. O tempo está passando, Time is running. o tempo está correndo. That is the message he was giving us. Esta é a mensagem que ele estava nos Look at dando. this now. Mas olha isso agora. The Lord, O Senhor, by using Isaiah, usando Isaías speak in verse 7 para falar no versículo 7 about the reigning of the King
the Messiah, para falar sobre o reino do rei Messias, no trono de Davi, para sempre. Isso é uma mensagem poderosa para nós. Aleluia! Porque nós sabemos muito bem que este é o rei que nós adoramos. É claro que os israelitas também. Mas olha isso agora. Eu quero começar passo a passo novamente como homem. Passo a passo. Ouça isso, povo precioso. Agora, se você for a João capítulo 8, vocês podem levar os versículos, depois eu dou, não se preocupe. Você vê o aumento deste conflito, ele vai aumentando. E quanto mais aumenta este conflito, eu sei que vocês querem ler, mas vocês podem olhar para mim. Eu quero falar com vocês olhos nos olhos. Eles disseram que ao seguir a antiga aliança, eles disseram que na antiga aliança eles não conseguem ver este Messias. Agora ouçam. Eu queria ir até a aliança deles para checá-la. É realmente verdade que eles não podem ver o Messias lá? É verdade que quando eles leem a sua Torá, os livros da Torá, vocês não veem o Messias? Isso é absolutamente não é verdade. Mas é importante nessa jornada aqui. Eu queria saber quais são estes pilares deste antigo pacto, da antiga aliança, que velou os olhos deles a ponto de não verem o Messias. Até o ponto que no lugar onde ele faz os maiores milagres, ele os amaldiçoa. Então isso foi importante para mim. Então pilares, colunas. Que quando você vê os argumentos deles crescendo, no avanço desta velha teoria, no velho modelo, eu descobri que na antiga aliança há alguns pilares. Um deles, por exemplo, que todos vocês concordariam com eles e comigo, é que quando eles estavam saindo do Egito, quando eles estavam vindo do Egito, Deus fez uma coisa poderosa. Você não pode deixar isso de lado, é poderoso demais. Foque em mim para que eu possa discutir e isso possa fluir. Ele fez uma coisa poderosa. E que coisa poderosa é esta que ele fez? Olha isso agora. Deus literalmente, numa base diária, abriu os céus e fez pão chover do céu. E eles pegaram o pão e comeram diariamente. Isto é grande. Eu realmente concordo. Este é um acontecimento que você jamais esqueceria. Então há um pão. Este é um dos pilares desta aliança. Na verdade, o fato dele poder dar pão para eles por 40 anos diariamente, fielmente, na verdade diz que ele é o Deus que guarda a sua aliança.
significando que ele é tão fiel So what com of the pillars eles. is that bread? Então, um dos pilares é este pão, o maná. Nguzo nyingine Is the cloud. ni wingu Então, a outra é a nuvem. The cloud that descended from heaven lile A nuvem que desceu do céu and literally led them e literalmente os to the conduziu wilderness através do into the deserto promised land. até a terra prometida. Hallelujah. Aleluia! So, Então, when you see the engagement between Jesus and them, quando você vê a conversa entre Jesus e then you eles, hear them say, no, então você os ouve dizendo, não, our fathers ate bread from heaven, os nossos pais comeram pão do céu, from the Lord. kutoka kwa Bwana. direto do Senhor. That conversation, E naquela conversa, it really degenerates, ela realmente gera, goes down, ela chega até o ponto until they say, no, we are children of Abraham. em que eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão. And then if you go down Alafu sasa Então, se você for to that agora book of John, no livro de João, then you hear the Lord say, então você ouve o Senhor dizendo, okay, now that Abraham you're talking about, ok, agora este Abraão do qual vocês estão falando, mimi pia na eu o conheço. E ele me conhece. he tells them, if you were really the children of Abraham, Eles dizem, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, you would not be doing this thing. vocês não estariam fazendo isso que vocês estão fazendo. And he says, before Abraham was, na anasema Porque ele diz, antes que Abraão fosse, nilikuwa. so Eu there was that sou. conversation. Kwa hivyo kulikuwa na Então esta foi a conversa. That is where I want us to spark from, basi hapo ndipo É daí que eu quero começar com so that we vocês. can focus on this verse 9, the prophecy. Para que nós possamos focar neste versículo 7 da profecia. You know, verse 7, sorry, of chapter 9. É o versículo 7 do capítulo 9. Because my de task here Isaías. is to announce to you the coming of the Messiah. Porque o meu propósito aqui é anunciar para vocês a vinda do That's why Messias. I want to gravitate it in that direction É por isso que eu quero gravitar nessa direção upande huo and explain to you why he took me recently to be Israel na e explicar para vocês por que recentemente ele me levou a and Israel show me the throne e me position. mostrou a posição do trono. na enzi. These are big things. Essas coisas são grandes. The church is living through a historic time. A igreja está vivendo um tempo histórico. Hallelujah. Aleluia! So step by step, let's begin with this engagement, Passo a passo, between the Lord and them vamos discutir about Abraham. essa discussão, na verdade, essa altercação entre o Senhor e ele sobre Abraão. Kuhusiana na Abrahamu. And then I'll bring you today. Então eu vou trazê-los, conduzi-los até Davi. Aleluia. Aleluia! Now, Agora, Sasa let us read the book of John, chapter 8. vamos ler o livro de João, capítulo 8. John, chapter 8, João, capítulo 8, verses 56 to 58. Only two. versículos 56 a 58. Somente 2 versículos. Because you know, airtime is very precious. Porque o tempo na TV é muito precioso. Thamani kabisa. And so we were literally going to repeat. Então, literalmente, nós vamos repetir. Kurudia And people at home want something new. E as pessoas em casa querem algo novo. And the man of God has so much new to give, E o homem de Deus tem tantas coisas novas para dar. which he wants to give, but there's no time. Que ele quer dar, mas não há tempo. So, John chapter 8, Então, João, capítulo 8. Pastor Margaret Gould, John chapter 8, Pastora Margarete, João, capítulo 8. he says, Ele diz, about verse 56 to 58. versículos 56 a 58, certo? Okay, so there's so much you can say. You can read from before, but let me read from 56. Tem muito para ler antes, mas vamos começar no 56. 54, lakini hebu nianzie mstari wa 56. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day, O vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. Siku yangu he saw it, Ele o viu akaiona and he was glad. e se alegrou. furahi. Hallelujah. Aleluia! And I'm going to explain to you how he saw this day. E eu vou explicar para vocês como ele viu esse dia. If you go to the book of Se Genesis, você vai ao livro de Gênesis, Cha mwanzo
22. Gênesis 22. You're writing. Focus on me because really I need Vocês estão escrevendo, mas foque em mim porque eu preciso da atenção de vocês, por favor. Ukinifu wenu tafadhali. We can write later. Nós podemos escrever depois. The Lord comes and promises Abraham a seed. O Senhor vem e promete a Abraão uma semente. A seed. Uma semente. And there are many mistakes along the way. E acontecem muitos erros durante esse caminho. But finally, Mas finalmente, Mae, Isaac appears. Isaac aparece. anatokea. Are we together? Estamos juntos? Pamoja? When Isaac appears, Quando Isaac aparece, Anatokea. then all of a sudden, então repentinamente, the Lord o says, Senhor diz: Anasema, take that one child that you love so much pegue este filho que você ama tanto sana. and go and slaughter him up there e vá e o sacrifique lá, at a place I will show. no lugar que eu vou te mostrar. Kuonyesha. He had said, Ele disse: Alikuwa amesema through this, através disso, this seed, desta semente, the nations will be blessed. as nações serão abençoadas. But now, Mas agora, sasa he's saying, take him to a place I will show you and slaughter him. ele diz: vá ao lugar que eu vou te mostrar e sacrifica-o lá. How do you do Como você faz isso? kufanya hivyo. it? Yeah, that's the response. How do you do that? Sim, essa é a pergunta. Como você faz isso? And so, Então, Hivyo basi, as they walked to this special place, então enquanto eles andaram até este lugar especial, and the Lord shows them the e place, o Senhor mostra para eles o lugar, he leaves the servant and the mule, ele deixa o servo e a mula na punda, ule mtumwa wake, ule mtumwa wake, and the mule. e a mula, mwanapunda. Then he goes to this hill, e ele sobe esta colina, esse and monte. then he arranges everything. Então ele prepara Na tudo. kupanga kila kitu. Isaac asks him a question along the way. Isaac faz uma pergunta enquanto eles caminham. Father, the wood I see, Pai, a madeira, a lenha eu posso the ver. knife I can see, A faca eu posso ver, o cutelo, fire I o see. fogo também eu vejo. But what's going on? Mas o que está acontecendo aqui? Hallelujah. Aleluia! And so, Então, Na hivyo basi, when they reach there, quando eles chegam fika lá, pale. and then he ties him, então ele o amarra. and when he lifts up the hand, E like quando this, ele levanta a mão assim, Abraham, Abraão, Abraão, don't touch him. não toque no menino. Agora eu sei You fear the Lord. que você teme o Senhor, Because you did not hold back. porque você não retrocedeu You are one and only. e não me negou teu único filho. Então olha isso agora. Então em seguida, He sees a ram ele vê that is caught on um the cordeiro que está preso em um arbusto. E então, No, hallelujah, but alguém fez, give it. faça de novo. Hallelujah. That Aleluia! is the right one. É assim mesmo. Because he sees this ram. Porque ele vê esse carneiro. Anachukua hii kondoo. Anachukua hii kondoo. And then E, he slaughters. e então ele o sacrifica. Who is this that Abraham slaughtered? Quem é este que Abraão sacrificou? Chinja. Thank you. He's a Christ. Obrigado. Sim, é o Cristo. It's very good. Ni Focus, vyema. focus on me. Foca em mim agora. Sasa, So when he does this, Então quando ele faz isso, look at what happens. olha o que acontece. The Lord lifts his eyes like this. O Senhor levanta os olhos dele assim. And then he sees Então ele vê on the hill lá no monte the day the Lord is slaughtered on the cross. o dia que o Senhor foi crucificado. That is what he meant here. É isso que ele quis dizer aqui. When he said, Quando ele disse, that Abraham you're talking about, este Abraão do qual vocês estão falando, he knows me. ele me conhece. And in E na fact, verdade, when he saw my quando ele viu o meu dia, he was glad. ele se alegrou. Hallelujah. Aleluia. Então, So he has seen the Messiah então Abraão tinha visto o offered on the Messias cross. lá na cruz. Now look at this. Agora olha isso. haya. Now the Lord is engaging with them. Agora o Senhor está conversando com eles aqui. If you look, can you focus on me now? Vocês podem focar If em mim you look agora? at the covenanting
process, Se você vê o processo da aliança, do pacto, the way the Lord covenants with man, da forma como o Senhor entrou em aliança and com in o this homem, case Israel, Na katika hali com hii, Israel, é isso que você vê. utakachokiona you will see Você verá that when he spoke to que Abraham, quando ele falou com Abraão, there are certain promises he laid down in that covenant. que há certas promessas que ele colocou naquela aliança. And you E see você vê that now when Abraham has Isaac, que agora quando Abraão tem Isaac, Isaka. the Lord comes and as usual he introduces himself. o Senhor vem, como sempre, ele se apresenta. He says, I am the God of your father. He introduces himself. Ele se apresenta e diz, eu sou Deus dos vossos pais. And when he introduces E himself quando ele se apresenta to Isaac now, a Isaac agora, he lays a new covenant with Isaac. ele estabelece uma nova aliança com Isaac. But if you look at that covenant with Isaac, Se você olhar essa aliança com Isaac, this is what you é see. isso que você vê. You see Você vê that is essentially the same covenant with Abraham. que é essencialmente a mesma aliança que ele fez com Abraão. Abramu. So you understand, Então você entende he is transmitting the que covenant. ele está transmitindo a aliança. Because that covenant, for example, Porque aquela aliança, por exemplo, promises land. promete terra. I'll give you a homeland. Eu te darei uma pátria, uma terra. And then I'll give you homeland security. Então eu te darei a segurança nesta pátria. E são estas coisas. Então, Inside that covenant, dentro desta aliança, Agano. when you look at it, you find it's the same covenant he gave Abraham. quando você olha para essa aliança, você vê a mesma aliança que ele fez com Abraão. Foca em mim agora. Então, When you meet Jacob, quando você encontra Jacó, the Lord appears. o Senhor aparece de novo The covenant. e faz uma aliança de novo. But when you check the covenant, Mas quando você checa a aliança, transmitting the same. está transmitindo as mesmas coisas. I'll give you this land. Eu vou te dar esta I'll make you a terra. great nation. Você será uma grande nação. Nitakufanya mtu mkubwa. Hata jina pia Hata nitakupea. jina Hata nitakupatia. taifa nitakupea. Hata taifa Hata nitakupa. ardhi nitakupea. Hata So ardhi he nitakupa. promises things. Ele promete coisas. Follow me on this. Sigam-me nisso agora. Haya sasa. That is how the covenant was transmitted. Foi assim que a aliança foi transmitida. Kuwasilishwa. Now, Agora, it's amazing to me. é surpreendente para mim. Of course, he says, I'll make you a great É nation. claro que ele diz, farei de você uma grande nação. But it's amazing to me Mas é surpreendente para mim that this promise que esta promessa that was given que Abraham, foi dada a Abraão, Abrahamu alipewa given Isaac and que Jacob, foi dada a Isaac e Jacó, na Yakobo goes through a period of more than 430 years. passou por um período de mais de 430 anos, When it is benign, quando ela parecia quiet. que tinha acabado, ficou quieta. The covenant is silent. A aliança ficou silenciosa. They go through the most brutal slavery. Eles passaram pela escravidão mais brutal. Many generations are churned out E muitas gerações vieram during that time. durante aquele tempo. But the Lord never lost the covenant. Mas o Senhor nunca perdeu a aliança. kamwe. Hallelujah. Aleluia! Until now, Até agora, even that promise of saying, I will make you a great nation, mesmo esta promessa que diz, farei de ti uma grande nação. that great nation Esta grande nação Kubwa. of Israel de Israel, was actually constructed in Egypt. na verdade, ela foi construída no Egito. Mas agora, Moses comes, Moisés vem. and as they are coming, E quando ele está vindo, then again you hear the covenant. novamente você ouve a aliança. Agano. So the Lord transmits the promises across generations. Então o Senhor transmite as promessas de geração em geração, Katika vizazi. Anapeleka mpaka anaambukiza, you're right. Across generations. através das gerações. Kwa vizazi. Look at this. Ouça isso Haya agora. sasa. Until we have come fast forward. Fast forward. Até que você faz uma corrida para frente, Kwa haraka. uma fast forward. Forward Wa kwanza Você kwa avança to David. até Davi. Hallelujah. Aleluia! Are we now together? Estamos juntos agora? I just wanted to make sure I don't lose you. Eu quero ter certeza que eu não vou perder vocês. Poteze. I've come to Moses. Eu vi a Moisés. Remember they went to Rephidim? Lembra, ele foi a Refidim? Rephidim. Refidim.
And then they came before this big mountain. Então eles chegaram diante desta grande montanha. And everything was said. Então tudo foi falado. God himself came to visit. O próprio Deus veio visitá-los. That's why for Kenya, É por isso que para o Quênia, don't forget this cloud. não se esqueça esta nuvem. That's a big thing. Isso é uma coisa muito grande. That's why for the church, É por isso que para a igreja, don't forget this cloud. não se esqueça desta nuvem. A little bit bigger than Kenya. Será maior do que o Quênia. Hallelujah. Aleluia. Now and then I fast forward. Então agora eu vou correr para frente de novo. Nasukuma mbele kwa haraka. Fazer um fast forward para encontrar Davi. Then the Lord has a covenant with him. Então Deus tem uma aliança com Davi. Because I wanted to come to this dream here when he took me there. Porque eu quero chegar neste sonho quando ele me levou lá. Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, this is going to be very deep. Follow carefully so I don't lose it. isto vai ser muito profundo. Siga cuidadosamente para não perder. David, Davi, we know his life. nós sabemos a vida dele. Nós conhecemos a vida dele. Because the Lord was speaking with David. Porque o Senhor estava falando com Davi. Then time came. Então chegou o tempo. Olha aqui. When the Lord now began to speak to David through Nathan the prophet. Quando o Senhor agora começa a falar com Davi através de Natã, o profeta. Não perca isso. Remember that. Lembre-se disso. So, Então, in these conversations with David então nestas conversas com Davi, before the fall, antes da queda, God has a tremendous covenant with David. Deus tem uma tremenda aliança com Davi. And the way you know now as pastors, I'm sure you do, Então, da forma como vocês agora sabem, como pastores, eu sei que vocês sabem, that God can have with you a conditional covenant. que Deus pode ter com vocês uma aliança condicional, Very powerful. A conditional covenant. uma aliança condicional, Or a non-conditional covenant. ou uma aliança incondicional. Por exemplo, I don't have time now to handle with you the covenant on Mount Sinai. eu não tenho tempo agora para falar da aliança do Monte Sinai. But if you look at that covenant, Mas se você olhar para aquela aliança, he says, if you will obey me, that's the caveat. ela diz, se vocês me obedeceram, esta é a condição. Obedience. Obediência. He says, and if you will meaning Na verdade, ele fully diz, obey me, se vocês me obedecerem completamente em tudo. then number one, Então, número 1, you will be my treasured possession. vocês serão minha possessão entesourada. Going to that covenant is Eu não vou chegar nessa aliança, é muito longa. You will be my treasured possession. Vocês serão minha possessão He entesourada. says, Ele diz, número I'll 2, make you a priestly nation. farei de vocês uma nação sacerdotal. You know, those promises, treasured possession, meaning Cada uma dessas special people. promessas significa, vocês serão um povo especial para mim. Terão um acesso direto ao favor de Deus, ao amor de Deus. Um acesso especial que as outras nações não têm. About Mount Sinai. Eu estou falando do Monte To Sinai. help you understand with David here. Para fazer vocês entenderem, ajudar vocês a entenderem Davi aqui. Look at this now. Olha isso agora. If you fully obey me, Se você completamente me obedecer, I'll make you my treasured possession. número 1, farei de vocês minha possessão particular, Own people. Own. significando povo particular All the nations. de Deus. Embora Ele tenha criado todas as To me, nações, you'll be a very treasured possession. mas para mim vocês serão um tesouro especial. Love to be his treasured possession. Eu amo ser uma possessão Hallelujah. entesourada, aleluia. In that Número covenant 2. we are not dealing with, I'm just running through it. Essa aliança com a qual nós estamos lidando, já estamos I'll make mencionando, you a priestly nation. farei de vocês uma nação sacerdotal, Meaning, significando, these are going to be priests serving a king. e eles serão sacerdotes servindo um rei. The favor in there
E o favor que está ali they will have a unique access to God's presence. é que eles terão um acesso especial à presença de Deus. That's why I said I don't have time to go through this with you because I want to go to David. É por isso que eu disse, eu não tenho tempo para passar por isso, porque eu quero chegar em Davi. Did you understand? Vocês entenderam? And he mentions many other things in there. E ele menciona muitas outras coisas lá. You say, you shall be a holy people. Ele diz, vocês serão um povo And santo. then in Leviticus he says, he asks them, be holy for I am holy. Meaning, they will bear the umfano, the image of the Lord, the holy image of the Lord. Em Levíticos, na verdade, ele diz, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, eles teriam que refletir a própria imagem do Senhor. That is happening at Mount Sinai, and there are so many parts of that covenant. Então, isso aconteceu no Monte Sinai e há muitas outras coisas nesta aliança. Olha isso agora. Now, fast forward Agora vamos avançar to David. até Because I Davi. said, Porque eu disse, this one here is conditional. esta aliança aqui é And the condition is condicional. obedience. E a condição é But when it obediência. comes to David, Mas quando chega Davi, I am surprised. eu fico surpreso. He gives him a non-conditional covenant. Porque Deus dá a Davi uma aliança That is incondicional. not anchored or tied. Ou seja, que não está ancorada nem amarrada à obediência. That's very special. Because Eu disse isso é muito especial, porque now, agora David does not have to be obedient. Davi não tem que ser obediente. And then he says things in there. Então ele diz algumas coisas lá. We are going to go very deep onto that covenant, but Nós iremos- I need to catch now. Nós iremos muito profundamente nesta aliança, mas Very, tem, very deep into this covenant here. nós vamos muito profundamente nesta aliança por causa desta I visitação. have a first section that I will handle. Mas eu tenho uma primeira sessão com a qual eu vou lidar. Some of the things in there Algumas das coisas nesta aliança that he promises David que ele promete para Davi are the same things he promised Abraham. são as mesmas coisas que ele promete para You Abraão. can almost see the transmission again. Então você quase pode ver a transmissão novamente. Por I exemplo, will give you a homeland. eu te darei uma I terra, will give you peace from your enemies. eu te darei paz dos seus inimigos, Meaning I'll give you homeland security. eu te darei uma segurança na tua pátria. Whoever fights you, I will fight. Quem quer que lute contra você, eu lutarei. He says in there. E há muitas outras coisas que ele He diz says, lá. I'll make your name great as the name of the greatest man ever lived the earth. Ele diz, eu vou fazer o teu nome grande como os nomes dos maiores pessoas que viveram na terra. We are going to look at that. Nós vamos olhar And that is isso. so powerful. Isso é tão poderoso, Later now we find it happens also. porque mais tarde nós vemos que isso também acontece. Então ele diz, Son of David, filho de have Davi, mercy on me. tenha misericórdia de mim. I am the root. E ele diz, eu Raiz sou- de David. I'm the root of David. Eu sou a raiz de Davi. He will rule on the throne of his father David. Você reinará no trono do seu pai Davi. The Messiah comes O Messias vem and wears the name of David. e usa o nome de Davi. There is no greater. Não há nenhum maior. Prophecy really is very powerful, was fulfilled for him. Então, esta profecia é muito poderosa e se cumpriu nele. But before we get there, Mas antes de chegarmos lá, you follow me on a journey here. vocês podem me seguir numa jornada aqui. Aleluia. David Davi is able to see the Messiah. é capaz de ver o Messias. Sigam-me, sigam-me. Look at this. Olha isso. David plays his harp. Davi toca a sua The harpa. Lord is speaking with him. E o Senhor está falando com ele. He is seeing these visions. Ele está vendo estas visões. And one of the promises was this. E uma das promessas foi esta. In that non-conditional covenant, Naquela aliança incondicional. that he would advance
the throne of David. kwamba que ele anaendeleza avançaria Daudi. o trono de Davi, ele estenderia. Coming to this dream here. Sasa Agora nós tunakuja vamos kwenye chegar nesse hapa. sonho He aqui. says, Anasema, Ele Look at this diz, now. tazama olha hivi. isso Be agora. with me, be with me. Todos, estejam comigo, fiquem comigo. He says, Asema, Ele diz, your own son mwana o teu wako próprio mwenyewe filho will take over from you atachukua vai ufalme assumir kutoka depois kwako. de você on your throne. Na e vai utawala reinar katika no enzi teu yako. So trono. that is powerful. We are going to go to 2 Samuel chapter 7. Don't worry, but for now just focus on me. Kwa hiyo, Please. hiyo ni Isso é muito poderoso. Nós vamos a 2 Samuel But 7, mas foca aqui But agora. focus on me on this. Lakini mnilinge Foque em mim For nisso the agora. purpose of this tremendous conversation. kwa makusudi Por causa do ya propósito maneno desta haya ya tremenda ajabu. conversa. Look, Tazama, Olha, he says, ele asema, diz, he promises him ele promete a ele, many things, but this particular one, entre muitas coisas, uma coisa muito especial. your own son, Mwana O teu wako próprio mwenyewe, filho, blood, flesh and blood, a damu tua yako própria mwenyewe na carne e is sangue, going to sit on your throne and continue your reign. anaenda vai se Like a sentar no teu dynasty, something trono like that, a dynasty. e continuará o teu reino, a tua dinastia. Siga-me nisso, siga-me nisso. And then he says, Alafu, Então ele diz, when you read that covenant, quando você lê esta aliança, that promise, esta promessa, the Lord reaches a place there as he's continuing to give the promise on the dynasty. o Senhor chega a um lugar, quando ele continua dando a promessa sobre esta dinastia, When he says enough is what? quando ele diz que basta, Enough is enough. basta, já basta. And all of a sudden he changes Então, repentinamente, ele muda, before he finishes the covenant antes dele acabar a aliança, and extend it. então ele estende. And say, and his throne will endure forever. E ele diz, e o seu trono durará para sempre. Aleluia! That is powerful. Isso é poderoso. Then I said, Então eu disse, you're not sleeping. Then I said, então eu disse, Angola, the Lord spoke to me about your country. Angola So Bwana before alizungumzia you kuhusu came, nchi yako kabla uje, we're going to meet, right? tunaenda kukutana. So então, look at this. olha isso agora. Sasa Now, Agora, what was supposed to be his son taking over? o que deveria ser o filho de Davi assumindo o Now he trono, says, agora ele diz, he says, ele his diz reign que o seu reino utawala wake will endure forever. durará para sempre. Then you right away want to understand. Então, imediatamente você quer Who entender is this king that will live forever without dying? quem é este rei que viverá para sempre sem morrer? Where you must begin from now. É daí que você tem que começar agora. Aleluia! So look at this now. Então, olha isso So agora. David, Então, Davi, when he's still alive, akiwa enquanto ele ainda está vivo, he watches. ele observa, The priest is Zodak. Someone calls Zodak, but just focus on me. He watches with his real physical eyes. ele vê com seus olhos físicos His son Solomon. o seu filho Salomão entronizado. kwenye enzi, Akiwekwa kwenye enzi. akienziwa. Akienziwa, yes. Huh? He sees with his physical eyes. Anaona Ele vê na com macho seus yake olhos mwenyewe. físicos. But Mas, with his spiritual eyes, Na macho com os yake olhos espirituais, now he sees his greater son. ele agora vê o seu filho maior Reign on his throne. reinando no seu trono. That is what the Lord took me to Jerusalem to show me. Foi este lugar onde o Senhor me levou a Jerusalém e me mostrou Kule Israeli, kule Yerusalemi. kule Israeli, kule Yerusalemu. a Israel em Jerusalém para me mostrar. That one is big. Isto é muito That's what I want to grande. work on here. Hicho ndicho Eu quero andar nisso. Hallelujah. Aleluia. So let us go straight to the book of Psalm 22 and see Então what David vamos, wrote. Hebu então vamos direto ao Salmo 22 e ver o que Davi escreveu. tuandika. Many years before the Messiah came. Muitos anos antes do Messias vir. Je, kila mtu pamoja nami?
Very powerful. Listen now. Muito poderoso. Ouça agora. Now, Agora, Psalm 22. Salmo 22. Many years before the Messiah came. Muitos anos antes do Messias vir. Já encontrei, ok. Okay. Are you ready? Vocês estão prontos? Thank you so much. My daughter, you are really ready. I bless you. Muito obrigada, minha filha. Você Can I read realmente está Não, ainda sou pronta. Eu te uma abençoe. Thank Podemos you, ler thank you. agora? Read. He says the following, verse 1. Ele diz o seguinte, versículo 1. My God, Mungu wangu, Meu Deus, why have you forsaken me? por que me abandonaste? Why are you so far from saving me? Por que estás tão longe de So salvar-me? far from the words of my groaning. Tão longe dos meus gritos de angústia? Does somebody remember? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Será que alguém se lembra? Eli, Eli, por que me abandonaste? kile ambacho Daudi aliona Earlier, Então ele viu muito antes, muito antes. he saw, Ele viu, Eloi, 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 Eli, Eli, sabachthani. lama sabachthani, por que me abandonaste? Why? Por quê? Why have you forsaken me? Por que me abandonaste? David Davi saw the following. viu o seguinte, He saw the day ele viu o when dia his greater son em que o seu filho maior, mais importante, crushed the head of the serpent Is- on the cross. esmagou a cabeça da serpente na cruz. And David E Davi saw in front viu lá na frente the day o dia his greater son em que o seu filho mais importante sat on his throne to advance the throne forever and ever and ever and ever. quando ele se sentou no seu trono e estendeu o seu trono para sempre, para sempre, para sempre, I eternamente. want to begin from É daqui que eu quero começar, this message. nesta When the mensagem. Lord took me to Jerusalem Quando o Senhor me levou a Jerusalém and showed me the throne. e me mostrou o trono. Yesterday I described the detail. It's a tremendous way to conversation, right? Ontem eu descrevi os detalhes, foi uma tremenda conversa, certo? When he gave me the harp, the real harp. Quando ele me deu a harpa original, The harp of David. a harpa original de Davi, Hold this for a me. própria I harpa. may show you exactly the throne position. E ele disse, segura essa harpa para mim enquanto eu te mostro a posição exata do And he had trono. been showing me with his finger pointing, say exactly this spot. Então ele This estava is me the mostrando, throne position. apontando o seu dedo, este é o lugar exato. And then he says, take this harp, hold it for me so I can show you properly. Meaning he wanted me to touch it and feel it. Enquanto ele estava me mostrando, ele disse, segura essa harpa. Ele queria que eu sentisse, que eu tocasse. Lakini alikuwa ashanionyesha tayari. Então, enquanto ele me mostrava a posição do trono, ele disse, segura essa harpa para mim enquanto eu te mostro. Ndio hili alikuwa anaitumia when he was worshiping A harpa the com Lord. que Davi adorava ao Senhor. Hili kweli alikuwa anatumia alipokuwa akimwabudu Bwana.